Boa noite, gente. Quando eu falei hoje de manhã que estava querendo voltar a fazer as previsões aqui para o nosso grupo, o nosso perfil, né, Nicodemo Silva Vidência, novo, depois de termos sido violentados, virtualmente falando, nas nossas redes sociais, destruídas, eu não imaginei que iria voltar hoje e por esse motivo, né, essa coisa absurda que aconteceu lá em Brasília. Eu não pensei que iria voltar falando, né, de política. E aí eu estava no cachorro quente de seu Topo Gigio. O nome dele é outro, mas ele tem as orelhas assim, comprida, grande. E a gente chama ele carinhosamente de Topo Gigio ou Dumbo. Porque nesse calor imenso ele faz assim com as orelhas, se abana e fica suave. Enquanto a gente está morrendo ali de calor, ele faz assim, abana assim, aquelas orelhas de papafigo. Mas a gente gosta muito do seu Topo Gigio. E de repente a gente viu na televisão o que estava acontecendo lá em Brasília, né? E qual é a pergunta que nós devemos fazer? A pergunta é, né, o que vai acontecer, né? Como isso vai acarretar, o que isso vai acarretar na vida de Jair Bolsonaro? Porque esses atos democráticos, antidemocráticos, eles já são perpetrados desde que Jair estava, né? Eu me lembro que o pessoal sempre perguntava se ia haver a intervenção das Forças Armadas, né? Em 2000 e 2001. Então sempre houve, né, esse lance com a ruptura dos três poderes. Então a pergunta é, o que vai, né, o que isso vai acarretar a Jair Bolsonaro, que está lá, né, nos Estados Unidos, e silencioso, né, em relação a tudo aí que está acontecendo. Então essa vai ser a nossa primeira previsão, né? Eu estou usando aí o tarot de Howitt, né? E vamos pegar aqui algumas cartas sem ver. Uma, duas, três, vamos ver, quatro, cinco, seis, sete. Deixo bem claro que eu resolvi fazer o vídeo antes de ver televisão para que isso não influenciasse as nossas cartas. Então, estamos vendo aqui a sacerdotisa, o primeiro. Aí nós estamos vendo a rainha de paus, o rei de ouros, essa carta, o oito de paus, né? A força, essa outra carta que representa aqui o cinco de paus, que é uma guerra, né? Uma briga. Nós estamos vendo aqui a justiça, de olhos fechados, e a imperatriz. Então vamos dar uma olhada aqui, essas cartas de batalha, né, de guerra. Então o que nós podemos esperar através, somente em observando essas cartas aqui, né? Claramente você observa aqui a justiça, né, com os olhos fechados. Essa é uma carta de espadas aí, os olhos fechados. Houve grande omissão, não é, das forças de segurança de Brasília para que isso pudesse acontecer. Então, embora eu não entenda de política, mas sei que isso poderia ter sido evitado. Agora você observa aqui as, as mulheres, né? Essa carta interessante, a força das mulheres em repúdio, né, a o que aconteceu. Então o que nós podemos dizer em relação ao rei de ouros que está lá, não é, como exilado dos Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos e a instituição, não é, ali do que estão no poder, não serão coniventes com isso. Possivelmente
o presidente da República, o ex-presidente da República, agora sem for o privilegiado, será obrigado a sair do país. Porque esse ato antidemocrático, né, que você está vendo aí, gente, vocês observam aí que essas cartas são cartas de briga. Né? Você está vendo aí uma coisa que vai lutar, que está lutando sem ver de fato as coisas. Então, esses atos, você que é bolsonarista, né, como eu também fui, que em 2018 eu fiz toda uma campanha pró-Jair Bolsonaro, você observa que houve uma ruptura enorme e agora você vê, não é nenhum presidente Biden, né, Biden, sei lá, né, mas a força das mulheres aí contra o que está acontecendo, né, contra esse ato antidemocrático que não só feriu a nação brasileira, mas também todos os cantões onde a democracia é hábito. Então, quem me acompanhou, né, no canal Nicodemo Silva Escritor, nós falamos da prisão de Jair Bolsonaro e demos a certeza disso e nos aprofundamos nisso, né? E agora nós falamos essa coisa aqui que aconteceu em Brasília e que foi um tiro no pé, né, das pessoas que patrocinaram, né, das grandes pessoas que patrocinaram e daquelas que fecharam os olhos, né? Porque essas pessoas que fecharam os olhos poderão ser exoneradas e presas, né? E foi um tiro no pé, porque agora os três poderes em favor da democracia estarão bem mais fortes do que nunca. Parece-me que Lula assinou um decreto, né, em relação justamente à proteção, né, do patrimônio público, né, e dos três poderes e do Planalto Central, de todos aqueles prédios em que me parece que a polícia, enquanto eu falo, está tentando aí, tem prendido pessoas, parece que foi 170 pessoas, e tem tentado impedir essas pessoas de adentrarem os prédios. Então foi um tiro no pé, né? Quem promoveu, quem fechou os olhos, né, apenas fortaleceu os três poderes e Jair Bolsonaro será obrigado a sair dos Estados Unidos, coisa que isso vai acontecer já nessa semana. A previsão é uma coisa muito rápida acontecendo. Essa semana mesmo, ou ele vai para outro país, ou será obrigado a voltar para o Brasil. Essa é a primeira previsão nossa. Não queríamos falar de política. Temos amigos bolsonaristas, pessoas muito queridas, muitos amados, né? Também, né, eu já fui bolsonarista e é uma pena porque eu estou com 57 anos de idade e nunca tinha visto isso acontecer. Nunca, 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 nunca. E imagina o que vai acontecer se e quando Jair Bolsonaro for preso, como nós falamos aí em profecia do ano passado. Tá vendo?